Há um versículo na Bíblia que a maioria dos pregadores evita, não porque seja difícil de entender, mas porque é difícil de aceitar. Ele é cru, direto, sem adornos, e quando é lido em voz alta, corta profundamente a alma, como uma espada sagrada. Ele revela um lado da fé que muitos preferem ignorar, a verdade nua e crua. Você não ouvirá esse versículo em sermões populares. Raramente aparece em devocionais, e quando aparece, geralmente é suavizado ou até ignorado, como se fosse perigoso demais para ser tocado. Mas e se esse versículo contiver a verdade da qual temos fugido, ele não agrada aos ouvidos. Ele desafia os acomodados, inquieta os passivos e exige mais do que uma religião de domingo. Esta não é uma mensagem para os fracos de coração. Então, por que ainda está nas Escrituras? Porque, como um espelho espiritual, ele reflete aquilo que mais tememos enxergar. A verdadeira pergunta não é por que os pregadores o evitam. É: o que acontece conosco se nós também o evitarmos? Um homem um dia se colocou atrás do púlpito. Seu coração batia acelerado. Sua voz tremia, a igreja estava em silêncio atenta, mas dentro dele uma tempestade rugia. Apesar de ter pregado por anos com eloquência e ousadia, desta vez foi diferente. O versículo que ele encontrou em seu estudo o feriu profundamente. Não era confusão, era convicção. E pela primeira vez ele se perguntou: será que tenho evitado a própria verdade que fui chamado para proclamar? Hoje, muitos cristãos vivem a fé no modo automático, orando quando necessário, citando versículos conhecidos, cumprindo rituais espirituais. Mas no fundo, há um desconforto, uma sensação silenciosa de que algo está faltando, que talvez as partes que pulamos sejam exatamente as que mais precisamos. Por que as evitamos? Porque fugimos do confronto com as Escrituras, a própria ferramenta que Deus nos deu para corrigir, realinhar e transformar. Essa é a voz que não queremos ouvir. Não porque esteja errada, mas porque está certa. Essa voz que vem das páginas da palavra, sussurrada pelo Espírito Santo. Ela não bajula, ela confronta, ela nos chama para fora da zona de conforto, rumo à consagração. Meu querido irmão, minha querida irmã, você já ouviu essa voz? Como respondeu? Compartilhe nos comentários. O seu testemunho pode ser o despertar de outra alma. Não fique em silêncio. Estou lendo cada palavra com carinho. Em um mundo que vive pregando facilidade, prosperidade e gratificação instantânea, a ideia de se render a algo que exige mais de nós é realmente assustadora, principalmente quando isso toca áreas sensíveis como dinheiro, tempo e talentos. Até mesmo nossos motivos por trás de ganhar dinheiro online, produtividade ou empreendedorismo não ficam de fora. Então a pergunta é: estamos realmente buscando a Deus em primeiro lugar nessas coisas? Ou apenas colocamos o nome dele no final para santificar os nossos planos? Pare um pouco comigo agora. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você deixou a palavra te confrontar, não te encorajar, não te confortar, mas realmente te confrontar? E mais importante, o que você fez com isso? A conexão real com Deus, crua, transformadora, verdadeira, não começa com concordância. Ela começa com honestidade. E muitas vezes essa honestidade surge quando ouvimos uma verdade que não queríamos ouvir. Deixa eu ser sincero com você. Eu também tive medo desse versículo. Na verdade, eu não queria falar sobre ele. Durante anos, eu o evitava como se fosse uma mina em um campo de ouro. Eu lia e logo pulava. Sentia o toque do Espírito Santo, um aperto no peito, um sussurro inconfundível. Volte! Você precisa disso. E ainda assim, eu evitava. Não porque eu não acreditasse em Deus, não porque eu não amasse Jesus, mas porque eu sabia, se eu levasse aquele versículo a sério, algo em mim teria que morrer. E é isso que nos assusta, não é? A morte do ego.
a morte da ilusão, a morte daquela versão morna do cristianismo com a qual nos acostumamos. Esse versículo não apenas chama a consciência, ele exige ação. Ele confronta o ritmo superficial da vida espiritual, aquele onde tentamos encaixar Deus entre redes sociais, corridas por mais dinheiro ou dicas para dormir melhor. Esse não é um versículo para estampar na camiseta. É um versículo para lutar com ele às madrugadas. O que aconteceria se realmente vivêssemos esse versículo? Será que repensaríamos a forma como lidamos com o dinheiro, com o sucesso ou com aqueles pecados inofensivos que justificamos? Esse versículo não apenas faz perguntas, ele segura um espelho diante de nós. E o que vemos ali ou nos leva aos joelhos em arrependimento, ou nos faz fechar a Bíblia e seguir a vida torcendo para que o peso vá embora com o tempo. Eu entendo, de verdade. O medo é real, a resistência é real. Mas mais real do que tudo isso é a transformação, que nos espera do outro lado, se tivermos coragem de encarar. Se tivermos coragem de dizer, Deus, se é isso que o Senhor está dizendo, então me ajuda a obedecer. E agora me diga, existe alguma parte da Bíblia que você evita? Seja honesto, escreva aqui nos comentários. Este é um espaço seguro. Não de julgamento, mas de libertação. Porque a verdade, mesmo quando nos abala, sempre é um convite para crescer. E esse versículo revela algo profundamente incômodo em nós, o desejo por um Deus que dá, mas não confronta. Um Salvador que cura, mas não exige rendição. Mas quando construímos nossa fé apenas com as partes que nos agradam, transformamos o Evangelho em um discurso motivacional e não em uma transformação divina. Esse é o perigo de um Evangelho seguro demais. Ele acalma o ego, mas nunca salva a alma. Então aqui vai a pergunta real. Em que tipo de evangelho você está construindo sua vida? Um que concorda com você ou um que te desafia? Um que te mantém no ciclo da conveniência ou um que te leva ao crescimento espiritual, à disciplina e a uma conexão verdadeira com o Espírito Santo? Seja honesto consigo mesmo. Quais versículos você tem evitado, simplesmente porque eles perturbam seu conforto? Vamos encará-los agora juntos. Pois é na tensão, no desconforto, que a verdade começa a criar raízes. O versículo esquecido. Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Hebreus 10, 26, esse versículo não vem com tom suave ou linguagem gentil. É como um trovão, uma linha clara e séria no chão. Não se trata de erros ou fraquezas, mas de rebelião intencional após uma revelação divina é escolher as trevas, mesmo depois de ter visto a luz. Esse versículo não é para o incrédulo que ainda busca. É para aquele que já experimentou a verdade, viu o mover do Espírito, citou as Escrituras e ainda assim escolhe viver em desobediência deliberada. Essa palavra, deliberadamente, muda tudo. Tira as desculpas, revela a escolha, nos coloca diante do espelho da responsabilidade. E de repente, não estamos olhando para um Deus severo, mas para um Deus justo, que honra a verdade e nos chama a fazer o mesmo. E isso não é apenas teologia. É prático, afeta suas decisões nos negócios, seus hábitos financeiros, sua integridade quando ninguém está vendo, porque é a direção e não a intenção que determina o resultado. Vamos pausar aqui, não em medo, mas em reverência santa. Esse versículo não veio para condenar, veio para despertar. É um alerta luminoso dizendo, não perca essa curva. Um aviso amoroso de Deus perguntando, o que você ainda está escolhendo conscientemente que me desonra? Pergunte a si mesmo, escreva, fale em voz alta, porque é aqui que a verdadeira transformação começa.
Não com outro sermão, nem com um novo planner, mas com arrependimento, real, intencional, profundo. Porque a graça não é uma desculpa. É um presente, mas não uma permissão para continuar do mesmo jeito. Quando a graça vira uma cobertura, para o pecado ela deixa de ser graça. E agora eu te pergunto, existe algum versículo da Bíblia que você evita porque ele confronta demais? Fale comigo nos comentários. Aqui não há julgamento, só liberdade. Porque apenas quando encaramos as verdades difíceis é que podemos começar a ser transformados de verdade. Ao invés de nos libertar do pecado, a graça se tornou a desculpa que muitos usam para continuar presos a ele. Mas, meu amigo, isso não é graça, isso é engano. E o inimigo ama ver um crente que usa a misericórdia de Deus como justificativa para a preguiça espiritual. Voltemos por um momento. Lembra-se do rei Saul? Ele foi ungido, chamado, capacitado. Tinha o favor de Deus, a voz de Deus e uma missão clara. Mas, vez após vez, Saul escolheu o seu caminho em vez do caminho de Deus. Justificava sua desobediência, culpava os outros e escondia sua rebelião em linguagem religiosa. Oferecia sacrifícios que ele nunca foi chamado a fazer. É isso que acontece quando a graça é mal compreendida. Ela se torna um escudo para se esconder, ao invés de um espelho para se confrontar. Saul não caiu de um dia para o outro. Ele se afastou. Uma desculpa de cada vez, e não fazemos o mesmo. Dizemos, Deus entende. Nossas agendas ocupadas, nossa vida de oração negligenciada, nossos relacionamentos comprometidos, nosso uso errado de tempo e dinheiro. Está tudo coberto pela graça. Sim, Deus é paciente, mas Ele não é passivo. A graça não cancela a disciplina, ela a alimenta. A graça não apaga a responsabilidade, ela a eleva, porque a graça não é permissão para permanecer o mesmo. Ela é o poder divino para ser transformado. Ela toca tudo, como comemos, como pensamos, como buscamos nossos objetivos, como administramos nossos recursos, como nos comportamos no trabalho e nas relações. Então, deixa eu te perguntar, existe alguma área da sua vida em que você está usando a graça como almofada e não como chamado? Você está desculpando um hábito, um relacionamento, um pensamento, citando versículos que foram feitos para libertar e não para acomodar? Escreva isso. Fale em voz alta. Esse é o seu momento, não de culpa, mas de clareza. O momento de resgatar a graça por aquilo que ela realmente é. O poder de se tornar quem Deus te chamou para ser. Não apenas na eternidade, mas aqui e agora. Nos seus hábitos, na sua casa, no seu dia a dia. Verdade sem filtros, nos tornamos bons em suavizar a verdade. Filtramos, decoramos, enchemos de avisos e desculpas. Não porque a verdade seja difícil de entender, mas porque é desconfortável. Queremos os benefícios da Bíblia, sem o peso do compromisso. Mas, meu amigo, a transformação real só acontece quando a verdade é permitida perfurar, confrontar, agir sem interferência. Quando ela não é diluída por opinião, preferência ou cultura. A verdade não precisa de maquiagem, precisa de submissão. Sem isso, não estamos seguindo Jesus, mas uma versão personalizada dele. Gálatas 6:7 diz claramente, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Isso não é metáfora, é uma lei como a gravidade. Se você semear desonra, colherá caos. Se plantar compromisso com o erro, vai colher destruição. Isso vale para tudo: negócios, criação de filhos, dinheiro, metas, crescimento espiritual. A palavra de Deus não se dobra aos nossos sentimentos. Ela permanece firme. Veja Apocalipse.
3,16, Jesus diz ao crente morno: porque não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é Jesus falando, não um profeta severo, não um guerreiro do Antigo Testamento. O mesmo Jesus que curava os enfermos fala essas verdades difíceis. E agora eu te pergunto, qual verdade você tem evitado porque ela corta fundo demais? Comente aqui. Vamos conversar com honestidade, sem julgamento, só liberdade. Porque só quando a verdade nos confronta é que começamos de fato a ser curados. Ele chorou com os quebrantados, ele jantou com os pecadores, ele abraçou os rejeitados, mas aqui ele traça uma linha, não para destruir, mas para despertar. Porque a neutralidade espiritual não é segurança, é perigo. O conforto na zona cinzenta não é paz, é engano vestido de calma. E aquilo que você tolera espiritualmente, em breve normalizará. E o que você normaliza, um dia defenderá. Agora traga isso para perto. Torne isso pessoal. Pergunte a si mesmo: tenho filtrado a verdade para se encaixar no meu estilo de vida? Estou lendo a Bíblia para ser corrigido ou apenas para ser confirmado? Porque no momento em que começamos a negociar com os padrões de Deus, começamos a comprometer nosso destino. Pergunte aos anciãos, pergunte aos santos experientes, eles lhe dirão: o que começa como negociação com Deus, acaba em afastamento de Deus. Pense em Ezequiel 33, o sentinela no muro. O trabalho dele não era ser poético, não era acalmar a multidão, era soar o alarme. E hoje, amado, é exatamente isso. Não é uma repreensão, não é condenação, é um chamado divino de volta à verdade que realmente leva à liberdade. Então, onde isso toca você? É aquele hábito que você espiritualizou, aquela decisão financeira que continua adiando, aquele chamado que você enterrou debaixo da correria. Agora é o momento. Não depois, não quando a vida se acalmar. Agora. Tire os filtros, os enfeites, a paz falsa, e fique de pé na clareza da voz de Deus novamente. É aqui que a fé se torna real, onde paramos de fingir ser igreja e começamos a ser a igreja. A verdade não precisa ser bonita, ela só precisa ser ouvida. O dia em que Deus silenciou, há um momento nas Escrituras que gelam a alma, não por causa do trovão, não por causa do fogo, mas por causa do silêncio. A aterrorizante quietude dos céus. Foi o dia em que Deus silenciou para Saul, um dia ungido, um dia escolhido, um dia usado por Deus, mas agora sozinho na escuridão, clamando, suplicando por uma palavra. Mas não há resposta, nenhum profeta, nenhum sonho, nenhuma voz. E esse silêncio não foi aleatório, foi colhido. Foi a colheita da rebelião repetida, embrulhada em rotina religiosa. Saul cruzou uma linha, não uma linha marcada em vermelho, mas uma linha cruzada com compromisso, onde a desobediência se torna estilo de vida e a voz de Deus se torna distante. Isso não é história antiga, é um espelho. Muitos hoje vivem com os céus em silêncio, não porque Deus está mudo, mas porque treinaram seus ouvidos para ignorar a correção. Você está vivendo de forma a manter o canal aberto? Ou está operando com instruções antigas, ignorando a última palavra que Deus lhe deu? Vamos ser claros, silêncio nem sempre é punição. Às vezes é proteção, mas às vezes é consequência da surdez deliberada, como ignorar a dor no corpo. Eventualmente ela desaparece, não porque você foi curado, mas porque você ficou entorpecido. Espiritualmente, o lugar mais perigoso para se estar não é onde você sente demais, mas onde você já não sente mais nada. Você não pode construir em cima da desobediência. Você não pode construir uma vida de paz sobre o fundamento da rebelião.
Você não pode acelerar o sucesso na carreira, nas finanças ou nos relacionamentos enquanto estiver desconectado do Espírito Santo. O que você silencia no Espírito um dia vai gritar na sua realidade. Este é o chamado: voltar, arrepender-se, remover o ruído, buscar o sussurro novamente antes que desapareça. O chamado final chega. Um momento em que a graça parece distante. Não porque Deus deixou de amar, mas porque deixamos de ouvir. Romanos 1 diz: por isso Deus os entregou a uma mente reprovada. Não porque ele deixou de se importar, mas porque eles deixaram de responder. Essa frase, os entregou, é aterrorizante. Não é julgamento, é rendição. Deus permitindo que a alma corra atrás do que ama mais do que a Ele. Amigo, este é o seu momento. Não espere até que o silêncio se torne insuportável. Não espere até que a convicção desapareça. Não espere até esquecer o som do sussurro dele. Hoje é o dia. Este é o último chamado para entregar o que você tem segurado. Qual parte dessa mensagem falou com você? Deixe seu comentário abaixo. Vamos voltar juntos à verdade. Deus ainda não terminou com você, mas Ele está esperando o seu sim. Essa é a dura verdade. Deus não forçará a transformação. Ele a convida, Ele chama, Ele convence, mas se rejeitarmos a correção por tempo suficiente, Ele nos liberará para as consequências das nossas próprias escolhas, não por crueldade, mas porque o verdadeiro amor permite liberdade. Alguns de nós, se formos honestos, confundimos sucesso com favor. Misturamos aumento financeiro, avanço na carreira ou até mesmo influência externa como sinais de que Deus está satisfeito. Mas fruto sem raiz não dura. A bênção sem obediência é frágil. Pense nisso assim. Se você ignorar os sinais de alerta no painel do seu carro, o carro não explode instantaneamente. Ele vai apenas quebrar gradualmente. Espiritualmente, é o mesmo. O Espírito avisa, toca suavemente, pressiona as áreas que precisamos confrontar. Mas se continuarmos em pecado deliberado, estamos escolhendo a distância, e quanto mais andamos em rebelião, mais natural começa a aparecer. Esse é o perigo, por isso este é o chamado final. O chamado ao arrependimento, para voltar, para realinhar antes que a insensibilidade se torne normal. Então, deixe-me perguntar, há alguma área em que você tem resistido à voz de Deus? Seja honesto consigo mesmo. Há algo que você sabe que precisa entregar, mas tem adiado? Se você está sentindo essa tensão agora, isso não é vergonha. Isso é graça. Isso é misericórdia te dando mais uma chance para voltar ao alinhamento. Não ignore. Não passe de longo. Responda. Porque quando Deus para de chamar, não é que Ele parou de falar, é que Ele entregou o microfone para as suas consequências. E, se eu fui longe demais? É uma pergunta sussurrada, em quartos silenciosos, chorada através de punhos cerrados, digitada no meio da noite em fóruns anônimos. Fui longe demais? Depois da rebelião, depois do esconderijo, depois do silêncio, o coração treme com a incerteza. E ainda assim, é aqui que a misericórdia de Deus brilha mais forte. Se você está fazendo essa pergunta, você não foi longe demais. A convicção é a prova da conexão. E se ainda há respiração nos seus pulmões, ainda há graça para ser recebida. Vamos voltar à cruz. 2 ladrões, ambos culpados, ambos condenados. Um zombou, o outro creu. E o que Jesus disse? Hoje você estará comigo no paraíso. Isso não é uma metáfora. Isso é o escândalo da graça. Uma vida inteira de pecado desfeita por um momento de rendição. O ladrão não ganhou isso. Ele não consertou sua vida primeiro. Ele apenas virou sua cabeça para o Salvador e pediu para ser lembrado. Isso é o que o arrependimento parece. Não perfeição, apenas a coragem de se virar. Mas, não se engane, arrependimento não é um pedido casual de desculpas antes de voltar ao mesmo padrão. É uma troca, uma mudança.
É afastar-se do que antes te definia e entrar no que Deus diz que você é. E sim, é desconfortável. Sim, pode custar hábitos, relacionamentos, até fontes de renda construídas sobre compromisso. Mas restaurará sua alma. E no processo, pode até realinhar sua saúde, seu sono, sua clareza mental, sua carreira e você. Onde você precisa realinhar? Compartilhe nos comentários abaixo. Toda a sua identidade, então, o que você faz agora? Você se torna honesto, abre sua boca em oração e diz o que é real. Você confessa, se entrega, pede perdão e pede ajuda. E então você se move, abre novamente aquela Bíblia, escreve em seu diário, jejua, busca a comunidade que não apenas te conforta, mas te desafia. Isso não é sobre vergonha. É sobre sair das sombras e voltar ao propósito, porque se você ainda está aqui, Deus não acabou. A graça não se foi, e a redenção está esperando do outro lado da sua próxima decisão. O estilo de vida do arrependimento alinhado não é um momento, é um novo movimento, uma maneira de caminhar. Quando seu coração se vira para Deus, seus hábitos precisam seguir. Alinhamento significa integração. É quando sua vida de oração começa a moldar seu calendário, quando sua busca por propósito influencia seus gastos, quando seus valores não são apenas falados, mas agendados. Porque a fé verdadeira é vivida, não apenas acreditada. E a pessoa que anda em alinhamento não apenas frequenta a igreja, ela se torna a igreja de segunda a sábado. Então, o que isso parece? Parece começar o seu dia na palavra antes de rolar pelas atualizações. Parece substituir o consumo sem sentido pela criação intencional, seja lançando um novo negócio, reservando uma parte da renda para investimento ou criando espaço para descanso e renovação. É comprometer-se com disciplinas espirituais como jejum e oração, não apenas como rituais, mas como recalibração. É desenvolver hábitos que sustentem você mental, emocional, fisicamente e espiritualmente, porque Deus não quer visitantes. De fim de semana, Ele quer filhos e filhas em tempo integral. A vida alinhada não se trata de perfeição, mas de busca. Trata-se de deixar o Espírito Santo interromper seus padrões e convidá-lo para suas decisões, para como você gerencia seu dinheiro, como você se envolve com sua carreira, como você administra sua energia e seu tempo. É dizer, Senhor, não só meu coração, mas meus hábitos, não só meus domingos, mas meu sistema. Ensina-me a construir uma vida que reflita a tua voz. E então, passo a passo, escolher viver assim, mesmo quando ninguém está olhando. Esse é o caminho estreito, mas é o que leva à paz, à clareza, ao legado, não apenas no reino espiritual, mas na sua realidade física. Aqui é onde a produtividade encontra o propósito, onde a disciplina gera liberdade e onde seus dias são marcados pela convicção, não pela confusão. Você não precisa reformar tudo da noite para o dia. Basta dar um passo, escolher um novo ritmo. Comece com um versículo, uma caminhada, um jejum, um orçamento, uma oração, porque quando seus hábitos estão alinhados com o céu, tudo o mais começa a mudar. Você não precisa ser perfeito, apenas honesto. Vamos esclarecer uma coisa agora. Deus não está pedindo para você ser impecável. Ele está pedindo para você ser fiel. Há uma grande diferença, e se o inimigo não conseguir te fazer rebelar, ele vai tentar fazer você se sentir indigno, como se tivesse que se limpar antes de vir a Deus. Mas a mensagem inteira do Evangelho é esta: você vem como está, e você não fica como está. E essa mudança começa com a honestidade. Olhe para Davi, um homem segundo o coração de Deus. E ainda assim, ele caiu pesadamente. Adultério, engano, assassinato. E ainda assim, o que separou Davi não foi seu comportamento, mas sua resposta quando confrontado pelo profeta Natã.
Davi não se esquivou, não se desculpou, ele se quebrou. O Salmo 51 é seu clamor. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Não faça-me parecer bom novamente, mas faça-me inteiro novamente. É isso que Deus se atrai, não pela sua imagem, mas pela sua verdade interior. Você pode achar que seus erros te desqualificam para o propósito, que sua luta com disciplina, autocontrole ou até mesmo seu fracasso em administrar sua saúde, dinheiro ou tempo te torna inutilizável. Mas aqui está a verdade. Sua fraqueza não é uma parede, é uma janela. Uma janela para a graça fluir. Deus não abençoa a máscara. Ele abençoa o momento em que você a tira. Porque a vulnerabilidade é o solo onde a intimidade cresce. E quando você se torna real com Deus, você abre espaço para Ele agir. Então, deixe-me perguntar: onde você tem tentado ser perfeito em vez de ser honesto? Onde você tem se apresentado em vez de orar? Respire. Você não precisa impressionar. A Deus, Ele já sabe. O que Ele está esperando é o seu sim, suas mãos abertas, sua rendição sussurrada. Este é o bilhete de permissão para parar de fingir força e começar a andar na verdade. Porque a perfeição não atrai Deus, mas a humildade move o céu. Agora é a sua vez. Tudo até aqui foi um espelho, e espelhos são feitos para reflexão. Mas a verdade é que reflexão sem resposta se torna resistência. A palavra nunca foi feita para nos entreter, ela foi feita para nos engajar. E agora é a sua vez, não amanhã, não quando a vida ficar menos corrida, não quando você tiver consertado tudo, aqui e agora. Porque a verdade convida à ação. E a ação é onde a transformação começa. Isso não é sobre emoção, é sobre alinhamento. O que você vai fazer com o que ouviu? Vai voltar aos seus velhos ritmos ou vai reescrever suas rotinas? Vai começar o diário que tem adiado? Vai reinvestir em sua vida espiritual da mesma maneira que tem investido em sua carreira ou buscando liberdade financeira? Vai jejuar? Vai perdoar? Vai finalmente orar como se realmente quisesse? Porque conhecimento sem aplicação se torna apenas barulho. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você só precisa começar. Uma decisão, um passo, uma mudança em seu ambiente. Talvez hoje seja o dia em que você cancele aquela assinatura que está afastando seu coração. Talvez seja o dia em que você recuse aquela oportunidade porque ela não se alinha com seus valores. Talvez seja o dia em que você exclua o aplicativo, envie a mensagem, abra a Bíblia novamente, não para impressionar ninguém, mas para se reconectar com o Deus que ainda fala. Uma virada pode mudar sua trajetória. Então, estou pedindo para você decidir. Vai responder à voz que tem ignorado? Vai se entregar ao hábito que tem justificado? Vai entrar no desconforto que leva à liberdade? Se sim, diga isso. Escreva. Nos comentários, hoje estou escolhendo o alinhamento. Declare, não seja apenas ouvinte da palavra, seja praticante. Porque os sermões mais poderosos não são os que ouvimos, mas os que vivemos. O versículo que costumava te aterrorizar, agora te liberta. O que antes parecia um aviso, agora parece uma janela. O mesmo versículo que antes despertava ansiedade, agora traz clareza. Hebreus 10:26 não lê mais como uma sentença de morte, mas como um convite divino, um convite para parar de fingir, parar de se apresentar e começar a viver com intenção. Esse versículo nunca foi sobre desqualificação, mas sobre direção. Não foi escrito para condenar os sinceros, foi escrito para despertar os complacentes. E quando seus olhos se abrem, o medo desaparece. O propósito ocupa seu lugar. Porque agora você vê não pela lente da vergonha, mas pela luz da verdade. Este versículo desenha uma linha não para te empurrar para fora, mas para te puxar para frente. Ele diz, não continue por esse caminho, volte, ainda há tempo. Isso é misericórdia, isso é amor,
Isso é a conexão divina alcançando para interromper seu desvio. E agora que você enfrentou o peso disso, pode finalmente andar na liberdade que isso desbloqueia. Jesus não morreu apenas para te perdoar. Ele morreu para te capacitar a viver totalmente alinhado. A partir deste ponto, cada escolha se torna uma resposta àquela graça. Como você busca dinheiro, como trata seu corpo, como estrutura suas rotinas, investe no seu crescimento e protege sua paz, até mesmo como você dorme à noite, sabendo que não há nada escondido, nada assombrando, nada te segurando. Este versículo se torna seu filtro, seu padrão, sua liberdade, porque quando você vive totalmente rendido, não há mais medo nas Escrituras, apenas direção, apenas alinhamento, apenas fogo. Então, aqui está seu próximo passo. Não saia deste vídeo sem ser transformado. Se esta mensagem despertou algo em você, deixe-a moldar algo dentro de você. Compartilhe nos comentários o que mais te tocou. Deixe os outros testemunharem seu ponto de virada. E se isso te ajudou, passe adiante, não para me agradar, mas para libertar outra pessoa, porque alguém na sua vida ainda acha que foi longe demais. E este pode ser o versículo que salva sua alma. O versículo que não mais aterroriza, mas música, liberta. Você acabou de receber uma chave, não apenas para a compreensão, mas para alinhamento. Agora, você sabe o que a maioria das pessoas passa a vida evitando. Você viu o versículo que eles não querem ler, ouviu a mensagem que eles não vão pregar, e se isso tocou algo em você, e isso não foi um acidente, foi propósito alcançando você. E agora você está no cruzamento, não de informação, mas de transformação. A escolha não é se Deus está falando ou não. A escolha é se você vai responder. Porque a verdade é que sua vida não muda quando você aprende algo novo. Ela muda quando você faz algo novo. É assim que a fé se torna real. É assim que o crescimento espiritual toca suas finanças, sua produtividade, sua saúde mental, até a qualidade do seu sono e a estrutura dos seus hábitos diários. Tudo está conectado e tudo começa com uma escolha, não amanhã, não quando as coisas estiverem perfeitas, mas agora, porque a clareza vem para os rendidos, não para os sofisticados. Então, eu quero que você haja, não por mim, por você. Deixe um comentário abaixo. Qual foi a única linha, o único versículo, o único momento que mais te tocou? Compartilhe, coloque em palavras, porque uma vez que você fizer isso, se tornará real. E se esta mensagem te tocou, compartilhe com alguém. Envie por mensagem, publique, passe adiante, porque a verdade não é para parar em nós, é para fluir através de nós. E alguém que você conhece ainda está fugindo do próprio versículo que acabou de te libertar. E se você está pronto para ir ainda mais fundo, se está pronto para o próximo passo neste reset espiritual, não perca o próximo vídeo. Nele vamos desvendar o pecado mais aceito dentro da igreja moderna e como ele está drenando silenciosamente seu poder. É uma mensagem que poucos estão prontos para ouvir, mas você está.